limitados pelo preconceito. Limitados pelo preconceito. Às vezes nós formulamos um conceito de uma pessoa dentro de nós, às vezes errado, e todo preconceito ele é tendencioso, é malicioso, todo preconceito é assim estabelecedor de limites, e uma pessoa que está envolvida, dirigida, limitada pelos preconceitos que ela traz consigo, essa pessoa simplesmente não consegue produzir a contento, não consegue ter um relacionamento tranquilo com as pessoas, porque ela transmite aqueles preconceitos aos outros de maneira clara. Não precisa nem ir muito longe para a gente ver os preconceitos que a pessoa faz. O que é um preconceito? Um preconceito. Preconceito é um conceito antecipado, prévio. Aqui no livro de Atos, por exemplo, nós encontramos um preconceito de um servo de Deus para com uma pessoa que ainda não conhecia Jesus, mas que tinha tido um impacto com Jesus, tinha tido um encontro com Jesus e que estava começando a ter a sua visão aberta. Até aquele momento ainda ele estava cego. Precisava da intervenção de um terceiro. Jesus manda esse terceiro ir lá trabalhar a vida daquele que estava cego, que tinha tido o impacto, que Jesus tinha derrubado do cavalo, no caso aqui Saulo, e Jesus vai até o seu servo Ananias, que era um servo, um discípulo, e diz para Ananias: Ananias, vai lá e ora por Saulo. Aí Ananias, com os preconceitos, formatados a partir do quê? A partir do que ele tinha ouvido, a partir do que ele estabelecera para si, ele formatou dentro dele aquele preconceito a respeito de Saulo. Ah, Senhor, eu não posso ir porque esse homem tem perseguido os teus servos, aí eu não posso ficar saindo, eu não posso ir lá atrás desse homem. Esse homem aí está trazendo um grande estrago no meio dos teus servos. Aí Jesus diz para eles: vai lá, Ananias, e ora por ele, impõe as mãos para que ele recupere a vista, a visão. O preconceito de Ananias, aquele conceito prévio, atrapalhou Ananias de tomar decisão e ser usado pelo Senhor. Mas teve uma hora que Jesus então argumentou com força e disse para ele assim: o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então esse homem aí que está perseguindo, que vocês estão com os seus conceitos a respeito dele, é um instrumento que eu vou usar muito para levar a minha palavra aos gentios e também aos filhos de Israel. Então, Ananias, vai lá e faz o que eu estou te falando. Ananias foi, entrando em casa, impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Olha só que coisa linda! Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas e tornaram a vir. A seguir, levantou-se e foi batizado. Como vencer os preconceitos? Não olhando para o que as pessoas dizem. Muitas vezes nós formamos um conceito a partir do que nós ouvimos. Então, eu não vou
dar crédito ao que as pessoas estão falando ou estão deixando de falar. Eu vou dar crédito ao que Jesus está falando. Primeiro, para combater um preconceito, eu preciso ouvir Jesus e não as pessoas. Tem muita gente ouvindo os conselheiros, ouvindo informações, ouvindo noticiário, ouvindo internet, ouvindo essas coisas aí, ouvindo tecnologia, ouvindo... A partir daí, você só vai formatar preconceitos aí dentro de você. Então pare de ouvir isso aí e ouça o Senhor Jesus falando. O Senhor Jesus dizendo: vai porque esse é um instrumento. E Saulo então passou a enxergar e foi batizado. Tudo começa a partir de vencermos o preconceito. Vencendo o preconceito também a partir daquela situação que nós estamos vivenciando no dia a dia, de nós tirarmos as nossas conclusões próprias, sem antes ouvir o Senhor Jesus, sem antes partir do conceito correto, mas formatando os nossos próprios conceitos. Então a gente precisa vencer tudo isso ouvindo Jesus e sendo abençoados, e não ficar emitindo parecer sobre os outros a partir do que nós pensamos, a partir do que os outros dizem, a partir do que nós achamos. É muito bom a gente repensar essa questão de preconceito, sabe? Porque isso aí tem prejudicado as pessoas até de ganhar os outros para Jesus. Olha, se não fosse Jesus ter quebrado o preconceito de Ananias, Saulo não teria sido alcançado como foi, não teria enxergado a verdade como ele enxergou, não teria caído dos seus olhos as escamas como caiu, então assim seria menos um no reino de Deus. Então, vamos parar com os preconceitos e vamos levar só aquilo que Jesus tem para as pessoas. Jesus tem escamas para tirar dos olhos das pessoas, mas ele precisa de você, sem preconceito, sem formatar opinião, sem a sua opinião. Já Jesus precisa de você sem a sua opinião, sabe? Sem o seu conceito, sem as suas ideias. Jesus precisa de você. Se entregue a Ele assim, sem nenhum conceito prévio, e seja o instrumento que Jesus está precisando usar na terra. Deus te abençoe.